O nosso tema hoje se refere ao Cântico da Montanha, ou seja, o Sermão do Monte. E nós vamos iniciar com uma história que tem aqui nesse livro, o livro Boa Nova, que fala justamente quando Jesus vinha justamente da Galileia para fazer esse Sermão do Monte e se encontrava ali em Cafarnaum pessoas de todos os lugares, da Dalmanuta, Corazim, de cidades além do Jordão, e ele vinha, com alguns dos seus discípulos para encontrar-se com Levi, que lá morava. E Levi estava em sua casa aguardando o mestre. Quando bate à sua porta, 3 conhecidos seus, Lisandro, Pafos e Tales. E eles vêm naquela sede, naquela vontade de saber notícias do mestre e de que maneira eles poderiam ser úteis nessa obra na qual o mestre estava empreendendo. Só que Levi, quando os vê, joga um balde de água fria. E nós vamos ver aqui esse pedacinho, que diz assim: quando eles se dirigem a Levi, querendo participar dessa obra, como dissemos, que o mestre estava desenvolvendo, olha o que Levi diz para eles: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, desculpe, não era Tales, era Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? E os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara, tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as suas energias. Jubilosos, guardavam suas promessas. Porém, achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhe trouxera o novo consolo às almas, desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi, novamente, os arrojara à condição desditosa. Depois nós iremos continuar essa história mais para frente, que haverá um desfecho muito bonito. Então, muitas vezes, quantos de nós queremos trabalhar na seara do Senhor e, às vezes, nos deparamos com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, sejam eles morais, sejam eles físicos, e muitas vezes, assim como Levi fez, outros chegam até nós e nos falam, porque falar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, não faltam, quem queira falar. E isso muitas vezes nos desmotiva, porque não achamos que somos capazes de trabalhar na vinha do Senhor. Mas aí depois o mestre vai dar uma bela resposta que nós vamos ver adiante. E Jesus chega, passa pela multidão, sobe ao Monte das Beatitudes, e lá ele assenta-se. Jesus, como nós sabemos, ele era um judeu. E como judeu, ele levava uma vida de judeu. E ele adotava os simbolismos do povo judeu, os seus rituais, digamos assim. Apesar que ele falava para todos, mas ele falava, querendo ou não, especialmente mais para os judeus, porque esse era o seu público. Então, Jesus, quando ele sobe a esse monte, o Monte das Beatitudes, isso tem um significado. Por quê? Porque na sinagoga
Toda vez que vai se falar sobre a Torá, em que vai haver a interpretação da Torá, existe uma plataforma de madeira que tem os degraus que se chama bimá. Então, sempre que se vai falar da Torá, sempre que se vai falar de algo sagrado, é da cultura judaica sempre subir em alguma plataforma. Porque é dessa forma que eles se sentem subindo, ascendendo a Deus. Porque sabemos que a nossa ascensão é o quê? Vertical. Então, para que se falasse das coisas sagradas, então era necessário se elevar. Por isso, Jesus sobe ao monte. E essa multidão o acompanha. Então, ao contrário de nós, que aqui eu estou em pé falando e vocês sentados, na cultura judaica era diferente. Jesus, ele se assenta. E aqueles que vão ouvir ficam em pé. Porque uma vez sentado, ele impunha àquele povo a sua autoridade moral. E era assim também que os rabinos faziam quando iam falar nas sinagogas. Eles se assentavam e os outros que iam ouvir ficavam de pé. E vamos ver também. E abrindo a boca, diz em Mateus, dizendo, a boca na função da manifestação da palavra. Que nós sabemos que a palavra tem um grande poder. Tanto ela pode ferir, machucar, desviar, como ela pode educar, refazer, bendizer. E era isso que Jesus, ao abrir a sua boca para falar com aquele povo, é o que ele iria fazer. Bendizer, educar, consolar, esclarecer. E nós vamos encontrar no Salmo 51, no versículo 17, quando os hebreus oravam diariamente, eles sempre repetiam essa frase. Yahvé, meus lábios, tu abrirás, e minha boca cantará o teu louvor. Então, sempre, não é que eles abriam a boca em oração ou para dizer algo sagrado, era com essa intenção de louvar ao Senhor. Então, Jesus exortou a multidão através da palavra. Aqui nós conhecemos, o Sermão do Monte pelas bem-aventuranças. Mas só que Jesus, ele falava hebraico. Ele não falava grego, porque a Bíblia, quando foi traduzida para nós, ela foi traduzida pelo grego. E no grego, eles usaram uma outra expressão que não foi a original que Jesus utilizou. A que Jesus utilizou vem do verbo achar, ashar. Eu acho que é essa a pronúncia. E ele disse asrei, que significa avante, marchar, caminhar em direção de. Então, esse é o sentido, quando Jesus nos conclamava, nos exortava no Sermão do Monte. De nos exortar a caminhar. Porque Jesus não poderia dizer que já éramos bem-aventurados, porque a bem-aventurança é o produto da nossa ascensão espiritual. E é claro, Jesus sabia disso. Então, por isso que ele usava esse termo, marchai, avante, caminhar em direção do Senhor. No Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, ou Cântico das Bem-aventuranças. E nós vamos ver aqui nesse livro, Isaías, o profeta, ele já previa o que Jesus traria para nós, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Deus me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável a Deus e um dia de nosso Deus fazer justiça, a fim de consolar os enlutados, a fim de dar-lhes um diadema no lugar de cinza, porque os judeus, quando eles perdiam alguém, eles se cobriam de cinzas, era costume, eles rasgavam as roupas e se cobriam de cinzas.
Então, ao invés disso, Isaías prevê que Jesus, ao invés de trazer isso para seu povo, ele traria um diadema de luz e óleo para ungir. O óleo da alegria em lugar do luto, uma veste festiva em lugar de um espírito abatido. Chamar-lhe-ão terebintos de justiça, plantação de Deus para a sua glória. O que são terebintos? Terebintos é uma árvore de mais de 6 metros de altura, que você, ao arrancar a casca dela, ela exala um perfume maravilhoso. Então, por isso que ele compara aqueles que irão glorificar o Senhor, aqueles que, através dos ensinamentos de Jesus, irão viver o Evangelho, serão como essas árvores, esse exército de árvores, terebintos, essas árvores que exalarão o perfume do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos ver que esse sermão da montanha, ele aborda a humildade, a misericórdia, a justiça, o amor ao próximo. É um chamado à pureza, à retidão do coração. Jesus faz a sua pregação no Monte das Beatitudes. E por que também é chamado de Cântico das Montanhas? Porque nesse monte, lá embaixo, estava o mar da Galileia, que é conhecido pelo nome de Quinerete, que vem da palavra quinor, que significa harpa. Então, esse pedaço do mar da Galileia, ele era em forma de harpa. Veja que coisa linda. Não é por acaso que Jesus ali sobe naquele monte e faz o seu belo cântico, o cântico da montanha. Ainda recebe a denominação do lago do Tiberíades e Genezaré. E nessa época em que Jesus veio falar para o povo, era uma época em que a sociedade se sentia oprimida pelo jugo romano. Porque os judeus, os hebreus, eles estavam sob o jugo dos romanos. Então, era uma época de injustiças, não é? E Jesus, de desigualdades, e Jesus veio, através das suas palavras, afrontar, não é? Tudo aquilo que havia, trazer um novo conceito, uma nova maneira de viver, não apenas consolando, mas esclarecendo aquele povo sofrido. Aquele povo que se encontrava naquela situação, não apenas de jugo, porque muitos daqueles que ali estavam tinham seus filhos levados, não é, para as galés dos navios romanos, levados como escravos. Aqueles que não conseguiam pagar os altos impostos eram torturados, eram presos. Não é? E fora que eles se metiam em todo o âmbito da cultura judaica. Então, eles se sentiam oprimidos em várias coisas, nas desigualdades sociais, nas injustiças. Inclusive, era um ditado romano que um asno valia mais do que um judeu. Então, por aí a gente tira o desprezo com o qual eles tratavam, não é, os judeus, os hebreus. E vamos iniciar agora, propriamente, as bem-aventuranças. Então, como a gente conhece, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Só que Jesus disse àquela multidão: avante os humilhados, porque deles é o reino dos céus. Então, quando Jesus aqui fala, usa esse termo, humilhados, e que foi traduzido para nós como pobres de espírito, ele não se refere ao pobre materialmente falando. Ele se refere àqueles que se deixam tomar pela soberba, pelo orgulho. Porque a verdadeira humildade, ela é imaterial. A humildade é uma propriedade, é uma virtude do espírito, não é do corpo. Não é o falar baixo, não é o sorriso constante nos lábios. A humildade é algo muito mais amplo, é algo muito maior. É como ele diz aqui, é algo imaterial. É um equilíbrio entre o dar e o receber. E nós vemos isso naquela passagem de Jesus, quando ele faz a lavagem dos pés dos discípulos. E quando chega na vez de Pedro, Pedro disse: não, mestre, não posso aceitar que faça isso.
Ele disse: Pedro, se tu não aceitar que lave os teus pés, tu não terás mais parte comigo. Então ele dá uma lição de que Pedro precisava aprender a ser humilde. Porque justamente a humildade reside nisso, nesse equilíbrio de dar e receber. E principalmente quando a gente se encontra na posição de precisar, é que nós entendemos realmente, não é, como há necessidade da humildade. Porque há pessoas que, às vezes, mesmo necessitando de alguma ajuda, seja ela material, seja ela emocional ou moral, ela se sente diminuída. Ela se sente pequena por precisar daquela ajuda, quando ela deveria se sentir grata, feliz. Porque não nos enganemos, o mundo se divide em duas coisas: em quem precisa de ajuda e em quem pode ajudar. Então tem que haver esse equilíbrio, tem que ter essa humildade. Tanto aquele que dá de uma forma que não humilhe o outro, que não constranja, como aquele que receba de coração aberto, receba com gratidão, porque hoje é você quem precisa, mas amanhã, quem sabe se você não estará na condição de ajudar. Então, quando a gente se conscientizar de que o mundo é uma troca de dar e de receber, então não vai haver necessidade do orgulho, da soberba, porque todos nós precisamos uns dos outros. Isso é uma realidade. Não vê quem não quer. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2, quando diz assim: por pobres de espírito, Jesus não quis dizer homens falhos de inteligência, mas os humildes em espírito, o não orgulhoso, porque o orgulho é a morte espiritual. A verdadeira humildade é imaterial, é como dissemos, é esse regime de troca. E quando a gente está na soberba, no orgulho, que a gente se acha autossuficiente, que não precisa de Deus, de Jesus, nem de ninguém, então, infelizmente, nós, em vez de marcharmos, avançarmos para Jesus e para Deus, nós marchamos para a nossa morte espiritual. E Emmanuel nos fala algo muito interessante no livro Pensamento e Vida. Sem a humildade, o pão da vida amarga invariavelmente na boca. É ou não é verdade? Quando a gente não tem a humildade de receber, quando a gente recebe ajuda, né, a gente aceita, mas aceita a contragosto, porque necessita. Mas fica aquele gosto amargo, rançoso na boca. Por isso, porque nos falta a humildade. Então, o pão da vida acaba por amargar invariavelmente. E Jesus aqui já nos fala de uma realidade, o reino dos céus, que no Antigo Testamento não constava sobre o reino dos céus. Eles acreditavam numa vida vindoura, que se chamava o Olam Rabá. Mas não acreditavam nesse reino dos céus, nesses mundos, como dizia Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Eles não tinham essa crença. E Jesus, quando ele fala aqui do reino dos céus, ele já se refere a essa realidade espiritual. E vamos ver, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Avante os enlutados, porque eles serão consolados. Porque nessa segunda parte aqui, Jesus busca aqueles que naquele momento ali se encontram em luto. É mais voltado para essa questão do luto, porque muitos, como dissemos, perderam seus filhos que foram escravizados, alguns foram levados para a frente de batalha e muitos ficaram sem os seus primogênitos. Então Jesus, nessa hora, diz a eles, os consola, dizendo que tenham confiança, né, que mesmo enlutados, perseverem em busca do reino do Senhor. E na doutrina espírita, nós encontramos o princípio da reencarnação, que é algo mais consolador do que isso. De saber que mesmo o nosso corpo perecendo, amanhã
nós poderemos retornar em outra existência. Da parentela espiritual, daqueles que se amam, continuam sempre juntos, ou aqui encarnados, ou na pátria espiritual, onde nós nos reuniremos um dia a todos e continuaremos nesse trabalho de amor e de ascensão a Jesus, mas juntos. Então o que perece é o corpo. Mas o nosso espírito e o amor que nós temos uns pelos outros, pelos nossos familiares e por aqueles que partiram, que desencarnaram, esse permanece. E voltaremos a nos reencontrar através desse mecanismo de justiça da reencarnação. E de futuro, quando já formos espíritos puros, estaremos reunidos através da nossa parentela espiritual. Continuando, avante os humildes, os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui fala da nossa permanência aqui na terra por herança, que se dará pela nossa evolução espiritual, que é o que a gente vem vendo, né, quando a gente fala da transição planetária. Né, que aqui ficarão aqueles, não os bons, porque bom só Deus o é, como dizia Jesus, mas aqueles que já se predispõem a trabalhar no bem, que já querem se matricular naquela escola que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, que quer aprender a perdoar, que quer aprender a ter misericórdia, que quer ter benevolência, indulgência para com os seus semelhantes. E no Evangelho, também, segundo o Espiritismo, capítulo 9, quando ele fala dos mansos, ele nos exorta também a respeito da afabilidade e da doçura, a benevolência, como dissemos, para com os nossos semelhantes. Mas não nos enganemos, quando ele fala aqui dos mansos, não é aquele apático, não é aquele sem vontade, não. A mansuetude aqui, pelo contrário, exige coragem, exige determinação, porque revidar e se vingar, isso é o mais fácil. Isso é próprio, né, da nossa natureza instintiva. Agora, ter a coragem de não revidar, de agir de uma forma diferente, sim, isso requer muita coragem. E ele diz aqui, essa afabilidade, essa doçura, como dissemos antes, não é o falar manso, não é aquele sorriso toda hora, não. É algo que vem do coração. É ser terno, é ter empatia, é ter acolhimento com os nossos irmãos. Ainda que não passemos a mão nos erros alheios, na cabeça dos erros alheios, mas a gente acolhe, mas a gente conversa. Mas a gente traz uma palavra de conforto, de direcionamento, de esperança, ao invés de apontarmos o dedo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim, não basta que dos lábios gotejem leite e mel, se o coração nada sente. Porque aí seremos hipócritas. Então essa afabilidade, essa mansuetude, essa doçura, ela tem que vir do coração, do nosso desejo de aprender a amar e acolher o nosso semelhante. E nós vamos contar aqui uma história de Gandhi. Né? Nós sabemos que Gandhi era perseguido porque ele queria libertar a Índia do jugo inglês. E um soldado o encontra na rua e o reconhece, e sem que Gandhi faça nada, ele dá um bufetão em Gandhi, que Gandhi cai no chão e rola, e se corta, e se fere. E Gandhi nada faz, tenta levantar-se, e quando ele vai se levantando, ele novamente mete-lhe o bufetão. E Gandhi cai no chão e rola. E o soldado, ainda desdenhoso, olha para Gandhi e diz, quem te ensinou a ser assim, covarde? Aí ele olha para o soldado e diz, esse que está aí no seu pescoço, esse que está aí na cruz. E naquele momento, aquele soldado se desmonta, ele começa a chorar. E lembra-nos também, não é? Uma passagem quando Jesus está ali naquela Via Crucis, que o soldado começa a lhe bater com tanta fúria,
E ele olha para aquele soldado com seu poder moral e apenas pergunta: por que me bates? É semelhante ou não é? E foi o que Gandhi fez. Esse que está aí, na cruz, foi quem me ensinou. Ou seja, até essa mansuetude verdadeira. A não reagir, não é? A não revidar o mal com o mal, a ser diferente. Bem-aventurados, avante os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Jesus aqui se referia, àquela época, à exploração romana. Impostos altos, produtos alimentares retirados das mesas dos hebreus, tudo isso gerava no povo judeu revolta e sentimento de injustiça. E quantos de nós, ainda hoje, não temos essa sede de justiça? Não nos sentimos injustiçados pelas situações que muitas vezes atravessamos, seja no mundo, seja em nosso país, seja em nossa casa, em nosso trabalho, pela política que nós vemos, não é, em todos os lugares, ainda uma política que visa as vantagens pessoais em detrimento das necessidades do povo. E aqui não estamos fazendo apologia a nenhum partido, mas falamos de um modo geral, porque desde que o mundo é mundo, a política, infelizmente, serve a quem a faz, mas não serve a quem realmente precisa dela. Mas por quê? Porque nós, homens, somos imperfeitos. E transferimos essa nossa imperfeição a tudo aquilo que fazemos, inclusive a política. Então, muitas vezes, nos sentimos injustiçados, maltratados, né, pelos tributos que muitas vezes pagamos injustamente. E não temos os serviços que gostaríamos de ter. Pelas coisas que nós vemos, a fome, aquelas pessoas que vivem nas ruas, aqueles que se perdem no vício. E não há uma política séria, não há um trabalho sério em direção a essas pessoas que se encontram nessa situação. Então, nós nos sentimos também assim. Mas a gente vê no livro da codificação, O Céu e o Inferno, que nada é por acaso. Que essa aparente injustiça tem uma razão de ser. Seja nas atuais aflições da nossa existência atual, seja nas causas anteriores, daquilo que fizemos e hoje, infelizmente, colhemos. Porque quem planta espinhos não pode colher rosas, flores. Então, nós colhemos os espinhos que nós estamos plantando há milênios. Só que hoje a gente não dá conta desses espinhos, da violência, da drogadição, né, dos valores subvertidos. Nós não damos conta e nos perguntamos por quê. Mas se a gente for lá, no livro Céu e Inferno, e a gente vê o Código Penal da Vida Futura, nós iremos ver que a cada um segundo suas obras. E isso não é apenas individualmente, mas coletivamente enquanto sociedade. Ainda que individualmente eu procure andar direito, fazer a minha parte, mas se coletivamente todos não fazem o mesmo, nós vamos sofrer as consequências. E se estamos inseridos no meio daquela coletividade que sofre, é porque também, de alguma forma, já fizemos sofrer. Continuando. Avante os que promovem a vida, porque eles receberão a vida. Nós conhecemos essa passagem pelos bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E lembra de uma passagem de Jesus quando ele dizia: misericórdia quero e não sacrifícios. Então ele queria de nós, não é, seus irmãos, que nós trabalhássemos junto com ele, porque ele não quer o sacrifício. Ele não quer, como diz na Bíblia, a morte do pecador. Ele quer a nossa redenção. E a gente vê isso claramente naquela passagem, que ele diz, se das ovelhas 99 estão bem, mais uma continua transviada, eu deixo as 99 e vou buscar aquela que se transviou. Porque esse era o intento de Jesus ao vir
para o nosso planeta, ao renascer aqui entre nós. Era nos resgatar, era nos redimir através desse amor que nós temos que aprender a vivenciar. E nós vamos ver isso naquela parábola dos credores e devedores, que diz que um homem devia, não é, ao seu rei, e o rei vai lhe cobrar. E ele, por favor, eu tenho família, me dê algum tempo para que eu lhe pague. Não me prenda, nem prenda a minha família, não tome os meus bens. E aquele rei, ao olhar para ele, se compadece da situação dele e diz, muito bem, eu perdoo a tua dívida. Segue em frente. Lá adiante, ele encontra um homem que devia a ele. Disse, onde está o meu dinheiro? Quero que me pague. Disse, por favor, tende misericórdia, porque eu não tenho agora, dá-me um tempo para que eu possa conseguir te pagar. Não toma os meus bens. Não tiraniza a minha família. Ele disse, não, de forma nenhuma, eu quero agora. Aí alguém que passava ali naquele momento e escuta, leva ao rei aquela situação. E o rei o manda chamar de volta. Por que não usaste de misericórdia com esse que te deve, da mesma forma como eu usei contigo? E ele tentou se justificar. Pois agora, a tua dívida, que antes estava perdoada, agora não está mais. Irás pagar pela tua soberba. Então aqui, por isso que ele diz, quem dá misericórdia, recebe a misericórdia. Dá a vida, porque a misericórdia é vida. Já pensou? Se Deus, Ele nos julgasse segundo as nossas infrações, desde que a gente começou nesse mundo, Ele nos julgasse e fosse implacável conosco, conforme certamente já fomos em muitas existências e muitas vezes ainda somos, eu acho que não teria mais nenhum de nós, né? Mas o que é que Deus faz conosco? A sua justiça se dá, mas se dá através da misericórdia. E é por isso que Jesus trazia para nós esse conceito da misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, avante os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então aqui ele nos convoca à simplicidade de coração. O que é isso? Lembram daquela passagem quando Jesus dizia, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas não é que o reino dos céus fosse das crianças, mas aqueles que se lhe assemelhavam em inocência, não é? Em sinceridade, em pureza. Porque a criança, nos seus primeiros anos, é assim que ela age. Ela não tem a malícia do mundo, ela não tem a maldade, ela é pura de coração, ela é sincera, ela diz o que pensa, ela faz o que sente. E é isso que Jesus aqui nos remete, a essa pureza de coração, essa simplicidade de alma. Não é a simplicidade no vestir, não é a simplicidade do morar, não é a simplicidade das coisas que se tem, mas é a simplicidade, assim como a humildade, a verdadeira simplicidade, ela é imaterial. Ela é uma virtude da alma, porque ela tem a certeza que nada lhe pertence. Que estamos aqui como meros usufrutuários e que necessitamos uns dos outros e que a nossa felicidade reside em sermos bons, em trilharmos o caminho do bem, não por imposição de Deus nosso Pai, mas porque é isso que nos dará, nos proporcionará a sermos felizes. Essa simplicidade, essa pureza de coração. E continuando. Avante os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui ele se refere aos pacificadores, aqueles que não buscam guerrear, que não buscam a contenda, né? Aqueles que não buscam difamar o seu irmão. Porque até uma passagem na Bíblia que diz assim, 7 coisas
Deus não gosta, mas uma ele odeia. É aquele que cria contenda entre irmãos. Então veja só como isso é relevante para o nosso Pai. Porque aquele que cria intriga, que cria contenda, quantas coisas não são geradas a partir daí? Aqueles que se dizem que em nome de Deus mata o seu irmão. É possível isso? Deus mandou que se matasse em nome dele em algum momento? Nunca. Isso é criação nossa, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nosso fanatismo, muitas vezes, de achar que a nossa verdade, que aquilo que trazemos como verdade é a única, é o único caminho. E não respeitamos a verdade do outro. Achamos, como se diz, que os outros que não pensam, que não torcem pelo nosso time, que não são do nosso partido político, que não são da nossa religião, esses são os ímpios. Esses não merecem nada. E alguns chegam ao absurdo, como estamos dizendo, de matar o semelhante em função dessa discordância. Então, avante os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós vamos aqui ver nesse livro uma exortação justamente a essa questão da paz, que diz assim: avante os que fazem a paz. Isso está no Salmo 33. Evita o mal, pratica o bem, procure a paz, segue-a. Concluirei com elas uma aliança de paz e extirparei da terra as feras, de modo que habitem no deserto em segurança e durmam nos seus bosques. E o profeta Isaías afirma: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, firmando-o, consolidando sobre o direito e sobre a justiça. Então Jesus, como a gente sabe, ele era da linhagem de Davi. E ele veio com essa missão, não é, de trazer a paz, de consolidar esse conceito da paz para nós. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E nós vemos, não é, que quantas pessoas são perseguidas por causa da justiça, principalmente, às vezes, aqueles que têm um pensamento discordante, que vai de encontro ao sistema que vigora. Quantas vezes não é perseguido? Avante, quando vos insultarem e vos perseguirem com as mentiras e vos acusem de todo mal contra vós por minha causa. Hoje, é fácil ou é difícil ser cristão? É difícil, né, gente? Por que é difícil? Porque muitas vezes, quando a gente vai de encontro ao que se espera, quando a gente tenta não revidar o mal com o mal, quando a gente não busca se vingar, quando a gente busca, mesmo com vontade de responder à altura, a gente se cala. Aí as pessoas às vezes se viram para nós: fulano agora virou santinho. Daqui a pouco vai estar com asas, virou anjinho. Então muitas vezes nós sofremos o reproche, o deboche, não é? Porque mudamos a nossa conduta para melhor. Em vez de sermos incentivados, como Jesus fez com aquele povo que o ouvia, não é, de conclamar aquele povo, não é, aí adiante, apesar de a dureza da vida que se encontrava naquele momento, não é, nós sofremos muitas vezes o deboche, porque a gente não quer rezar naquela cartilha que a maioria das pessoas estão rezando, quando a gente não quer seguir os modismos, quando a gente vai contra o aborto, quando a gente vai contra a descriminalização das drogas, quando a gente não aceita, né, aqueles valores que hoje estão subvertidos, que falam que a família é coisa ultrapassada, e nós acreditamos, e nós defendemos a família.
defendemos o amor entre as pessoas, o respeito. Ninguém tem que pensar igual, nem em bloco. Cada um tem direito ao seu pensamento, à sua opinião, mas desde que respeite a opinião, o pensamento do outro, o comportamento do outro. Então, às vezes, se a gente não segue o que o mundo traz para a gente, os valores que o mundo está trazendo para nós, então nós sofremos. Mas Jesus dizia, bem-aventurados, esses que são injuriados, não é? Que são perseguidos em meu nome. Então nós, queridos irmãos, somos bem-aventurados. Por isso, e por tantas essas situações que assim como esse povo judeu enfrentava naquela época, de injustiça, de desigualdade social, de luto, da falta de misericórdia, da falta de mansuetude, e que nós hoje sofremos, não vamos nos abalar ao ponto de deixar que o nosso amor em relação a Deus e a Jesus esfrie. Porque Jesus dizia, quando vier, não é, a turbulência, quando for chegado os tempos, o amor de muitos esfriará. Inclusive o de nós espíritas. O amor de muitos esfriará. Inclusive, muitas vezes, conosco mesmo, na nossa comunidade. Porque começamos a botar reparo no que o outro faz. Começamos a botar reparo se ele faz aquela tarefa dessa ou daquela forma. Começamos a intriga dentro da casa espírita, ou seja, dentro também das instituições religiosas, fomentamos isso com o disse-me-disse, com as conversinhas. Será que não está na hora de não permitir que o nosso amor a Jesus e a Deus não esfrie e que a gente busque seguir adiante, caminhar em direção, nessa direção, nesse cântico de esperança que ele traz para nós? Porque esse Sermão do Monte nada mais é do que um cântico de esperança. Porque mesmo em tudo somos atribulados, mas não abatidos. Então nós podemos passar, e ele disse aqui no Sermão do Monte, que assim como os profetas, aqueles que querem seguir o seu evangelho, sofrerão tribulações, sofrerão provas, mas não deve permitir que isso os tire da sua caminhada. Porque aqui está a nossa destinação. E por mais que às vezes a gente ache que a nossa vida se restrinja, ao momento do aqui e do agora, dessa vida material, aqueles que já conhecem o Espiritismo sabem que não. Sabem que nós temos ainda muitas vidas a viver. E que por mais que não queiramos, até aqueles corações mais endurecidos, até aqueles espíritos mais recalcitrantes no mal, eles só têm um destino. O destino do bem. O destino do amor. O destino de voltar para os braços do seu Criador, do nosso Criador. É questão de tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas todos nós, invariavelmente, estamos marchando a caminho de Jesus e a caminho de Deus. Necessário é que tenhamos a boa vontade. Porque o chamamento, todas as exortações já foram feitas. Agora é a hora da ação. Não é mais o momento de ficar apenas lendo, apenas ouvindo. Agora é o momento de agirmos. De mostrarmos a que viemos. Se somos esses aqui que foram consolados, que foram incentivados e que agora, munidos dessa força, dessa exortação de Jesus, vai buscar seguir adiante. E vamos terminar aquela história. Vamos ver o que Jesus disse a Levi a respeito de Lisandro, de Áquila e de Pafos.
quando Levi conta a Jesus o que se passou antes dele chegar, ele pensa que Jesus vai concordar com ele. Aí Jesus olha fixamente para Levi e diz: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Você já viu aqueles que estão ou praticando mal, ou que estão muito bem, muito felizes, preocupados ou tristes? Não. Eles estão, sorrindo. Quem é que está chorando? Os deserdados, os humilhados. Nas derrotas da sorte, não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados. Sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? A gente sabe que não, né? Então, os ditos, como a gente gosta de dizer, os bem-sucedidos, os vencedores do mundo, então eles estão mais preocupados em resguardar aquilo que possuem. E, às vezes, aqueles que estão sendo fustigados pela dor, pela doença, pelo sofrimento, é que, nesse momento, as suas barreiras de orgulho, de soberba, caem por terra. E eles buscam a Deus, buscam a Jesus. Então, ao final do Sermão do Monte, quando Jesus termina a sua exortação, muitos choravam. E, finalmente, Levi compreendeu, depois que ouviu tudo aquilo que nós estávamos relatando aqui, que o que Jesus trazia, aquela mensagem, era para todos. E, às vezes, nós podemos pensar, mas eu tenho esse defeito, eu não tenho tempo, eu tenho pouco a oferecer, eu não tenho recursos materiais. Não, meus irmãos. Todos nós temos algo a oferecer. Se não podemos materialmente ajudar o nosso próximo, nós podemos, através da nossa inteligência, ensinar algo que sabemos. Podemos, com uma palavra, com um acolhimento, com um sorriso, com um abraço, ajudar aqueles que sofrem, tirar um pouco do nosso tempo, ajudar, às vezes, aquelas crianças que não têm pai, que não têm mãe, aqueles idosos que não recebem a visita de seus filhos, costurar algo para aquelas pessoas que não têm uma roupa e que precisam, tirar um pouco do nosso tempo, às vezes, para ajudar a distribuir um pão, uma sopa, um cobertor. Então, nós não temos mais argumento para dizer, eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer. Todos temos a condição de ajudar. Porque Jesus dizia, a criatura é ajudada através da própria criatura. Porque é o que ele espera de nós, sermos os seus colaboradores, os seus parceiros aqui na terra, trabalhando em conjunto, nos ajudando uns aos outros, seja da maneira que for. Nós sempre temos a condição de ajudar. E Levi, quando entendeu isso, ele viu aqueles seus amigos que ele tinha encontrado um pouco antes, algumas horas antes. O Áquila, o Pafos e o outro, e Lisandro. E ele sente um profundo arrependimento das palavras duras que ele falou para eles. E ele corre e vai abraçá-los. E pede desculpas pelas palavras duras que ele havia falado. Porque agora ele entende que todos podem ajudar na implantação do reino de Deus. E os convida para que no dia seguinte, o almoço que teria em sua casa, que eles fossem.
E Jesus, ao observar essa cena, ele diz a Levi: bem-aventurados aqueles que não apenas escutam a palavra do Senhor, mas que as compreendem e executam. Então, isso, meus irmãos, é o que nós temos que fazer. E Jesus trouxe para nós a plataforma do amor, essa plataforma do Sermão do Monte, nos convocando a uma mudança de atitude, de comportamento. E Emmanuel nos traz uma mensagem chamada A Plataforma do Mestre, que está no livro Vinha de Luz, que diz assim: em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, como eles acreditavam, né? Seria o Senhor dos exércitos, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados, que administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedentos de guerra. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. A Boa Nova, todavia, é muito clara. Quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres, ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciado pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-os a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo, do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo, libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador, encontrará vida nova. Então, vamos pedir a Deus e a Jesus que nos dê força, que nos capacite, não é, a sermos esses novos homens em direção a essa nova conduta ética e moral. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que possamos nós sermos os construtores da paz. Assim seja.